Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à aula 6 do módulo do Programa de Gerenciamento de Riscos. Nessa aula, eu irei abordar sobre metodologia de análise de risco. Com isso, você vai aprender o que é nível de risco, como estimar o nível de risco, o que é probabilidade, o que é severidade, e qual é a relação da probabilidade da severidade com a estimativa do nível de risco. Também vai aprender sobre os métodos diferentes de análise de risco, como o método qualitativo, semi-quantitativo e o quantitativo. Também vai aprender o que vem a ser um critério de risco e o que é aceitabilidade de risco. Vamos lá? Referente aí à metodologia de análise de risco, primeiro vamos resgatar, né? O que é análise de risco? Análise de risco nada mais é, né, do que a gente estimar o nível, o tamanho do risco. E para isso, né, o nível do risco ele é um produto da relação entre a probabilidade e a severidade, ok? Então, para a gente falar de metodologia de análise de risco, vamos resgatar isso. O que é análise de risco? Nada mais é do que a estimativa do nível do risco, tamanho dele. E para a gente estimar o nível do risco, eu preciso ter o quê? Uma metodologia. De novo, vamos lá, análise de risco. É estimar o tamanho do risco, ok? Para mim estimar o tamanho, o nível do risco, eu preciso de uma metodologia, ou seja, essa metodologia que vai nos auxiliar a estimar a probabilidade e a severidade. Para ilustrar isso, né, para que serve a metodologia? Para que eu consiga estimar qual é a probabilidade, qual é a chance daquilo acontecer. A gente tem que ter um parâmetro, né, e esse parâmetro ele vai vir lá do quê? Ele vai vir lá da metodologia. Para mim estimar o impacto, o impacto aqui pode ser a severidade, a consequência. Isso também é muito importante você compreender que dependendo da referência que você tome nota, vai abordar como consequência, como gravidade, como severidade, como impacto. 9NR1 aborda como severidade, ok? Mas é importante a gente entender isso, que é a probabilidade, o impacto. Qual é a consequência daquilo? A severidade. Como é que a gente vai estimar isso? E um outro ponto também bem relevante é o controle existente, as medidas de controle. Porque em várias circunstâncias a gente vai chegar na empresa fazendo o nosso trabalho e já vai existir controles existentes. Será que esses controles existentes eles devem ser levados em consideração na estimativa do nível de risco? A gente voltar aqui, nível de risco, a relação da probabilidade da severidade. Será que eu tenho que levar em consideração as medidas de controle? Sim, inclusive a própria 9NR1 aborda que com base na qualidade dos controles existentes, isso influencia na probabilidade e tem lógica. Vou dar um exemplo. Trabalho à altura. Não tem procedimento operacional, não tem análise de risco, o trabalhador não é treinado. Qual é a chance de acontecer um acidente com ele? Agora, pegamos outro trabalhador, tem treinamento, tem sistema de proteção coletiva contra a queda, sistema de proteção individual contra a queda, tem procedimento operacional, tem análise de risco. Qual é a chance dele cair? Já é menor. Então veja que a qualidade dos controles existentes influencia na probabilidade, ok? Então para que serve a metodologia? Para que a gente tenha um norte para estimar a probabilidade, o impacto e os controles, a qualidade dos controles existentes, ok? E aí nesse sentido, vamos lá, primeiro temos uma estimativa de probabilidade. Imagina que você tem que estimar a probabilidade. O que é a probabilidade? É a possibilidade de algo acontecer. É a possibilidade de algo acontecer. Então, vamos lá. É a possibilidade de ter exposição a agente nocivo. É a possibilidade de acontecer um evento, um evento perigoso. Ok? Trata-se de uma estimativa das chances de um evento indesejável ocorrer. Vamos lá. É a estimativa da chance de um evento indesejável acontecer. Um acidente. Qual é a chance do acidente acontecer? É pequena, é média, é alta? Sendo este evento indesejável um incidente ou exposição que poderia resultar em danos ou dano por uma unidade selecionada de tempo, evento, população, item ou atividade sendo considerada. Ok? E a probabilidade também é uma medida da chance de ocorrência expressa como um número entre 0 e 1, onde 0 é
possibilidade, né, impossível, e 1 é certeza absoluta. Ou seja, qual é a probabilidade? É zero. Zero que aquilo aconteça. É 1. Certeza absoluta. E entre 0 e 1, né, são aí os indicativos de probabilidade que a gente tem. Ok? Para exemplificar, né, a probabilidade, nós vamos ter que ter a metodologia, ela vai nos ajudar. Seja ela qualitativa, quantitativa, semi-quantitativa, vai nos ajudar a estimar qual é a probabilidade. E pode ser algo como vai acontecer, pode acontecer, não vai acontecer. Algo similar a isso. Ou é certo que aconteça, provável que aconteça, improvável que aquilo aconteça. É certo que aquilo vai acontecer, é possível que aconteça. É impossível que aquilo venha acontecer. Por exemplo, é certo que ele vai estar exposto àquele agente. Ou é impossível que ele esteja exposto àquele agente. Porque ele não trabalha, entendeu? Qual é a probabilidade? Qual é a chance? É muito pequena, é grande, é muito grande. Ok? Então, a metodologia ela é importante por causa disso. Porque é ela que vai nos dar esse norte, nos auxiliar. A gente não vai tirar da cabeça. A gente vai ter que ter um parâmetro. Lembra lá do critério de risco, do parâmetro? A metodologia de análise de risco vem de lá também. E aqui para exemplificar, temos aí frequente, ou seja, isso vai acontecer, né? Porque isso é semana. É esperado que tenha aí uma exposição de 1 a 4 vezes na semana, ou é provável que aconteça. Por quê? Porque tem aí uma exposição, uma frequência aí de 1, né, a 12 meses, ok? É ocasional. Aí a periodicidade é anual, é remota, é década, é improvável que aconteça, isso daqui é século. Então isso aqui, né, a probabilidade nesse exemplo aqui que eu estou dando, isso é importante, isso aqui é caráter exemplificativo, ok? Note que aqui está atribuído muito à ocorrência por unidade de tempo, né? Semana, mês, ano, década, século, ok? E aí a gente tem a severidade, tá? Vamos lá, o nível de risco, nós temos que entender o que é a probabilidade de severidade. Já entendemos que a probabilidade é a chance de alguma coisa acontecer. Agora, a severidade é o impacto, é a estimativa da magnitude do impacto do dano ou dano que poderia resultar razoavelmente de um incidente ou exposição relacionada a perigo. A magnitude é o tamanho, o impacto das consequências potenciais de um acidente, incluindo morte, doença ocupacional, ferimentos. É a representação do tamanho do dano ou perda, ok? Então, mais ou menos assim, né? Qual é a severidade? Trabalhador, se ele cair, né? É crítico, é insignificante, né? É moderado, né? Se acontecer exposição ao ruído, qual é a severidade? É leve, é média, é grave, né? Vai ter ferimentos leves, pode ser incapacitante, fatal. A severidade é muito pequena, grande, muito grande. Então, aqui está um tipo de descritores que vão nos nortear. Só que a gente vai precisar ter um parâmetro bem estabelecido, né? E aí vai depender também se a metodologia que a gente está utilizando é qualitativa, semi-quantitativa, quantitativa. Daqui um pouquinho eu vou falar sobre isso, ok? E aqui para exemplificar também tem aí a severidade das consequências, né? Também negligenciável, marginal, crítica, catastrófica, ou seja, envolve fatalidade ou incapacidade permanente, crítica, né? Hospitalização, incapacidade parcial, permanente, temporária, ok? Ou incapacidade aí durante alguns meses, marginal, né? Vai ter aí ferimentos leves, ok? Escoriações, negligenciável, nada que requer tratamento médico. E note que aqui é interessante, que nesse exemplo aqui é exemplificativo, tá? Esse exemplo aqui, ele nessa referência aqui, aborda como por unidade econômica, né? De 0 a 10 mil, de 10 a 100 mil, de 100 mil a 1 milhão e maior de 1 milhão. Então atrela o impacto aqui ao valor econômico. Isso facilita muito a gente na interpretação. Se aquilo é negligenciável, né? Negligenciável, insignificante, se é marginal, se é crítico, catastrófico, ok? E aí, né, entendemos o nível de risco, probabilidade, severidade. Qual é o objetivo da metodologia? Por que a gente vai utilizar uma metodologia? Por quê? Porque a metodologia de análise de risco ela vai fornecer um método para categorizar combinações de probabilidade de ocorrência, chance de uma coisa acontecer,
e a gravidade, o impacto, a magnitude dos seus danos, estabelecendo níveis de risco. É por isso que a gente precisa da metodologia, para ela nos auxiliar, para ela nos ajudar. Em essência, é uma medida de risco usado para ajudar a categorizar e priorizar os riscos dentro da organização, para que os tomadores de decisão possam ter uma decisão apropriada em relação aos riscos e o seu tratamento. Ok? E aí, entendendo esse aspecto inicial, aí voltamos aqui à metodologia de análise de risco. E para isso nós temos o quê? Métodos que são qualitativos, semi-quantitativo ou quantitativo. Os métodos, metodologia qualitativa, note, qualitativo é sim, não, pequeno, baixo, alto, é nesse sentido. E os modelos qualitativos, eles são baseados em descrição subjetiva. Em vez de dados numéricos, estatísticos, requer informação menos precisa. É mais ou menos assim, você chega lá, será que vai chover hoje? Aí você olha para o céu, parece que vai chover. Parece que vai chover. A nuvem aqui e tal, totalmente subjetivo. E nos modelos qualitativos, para definir a gravidade da consequência, a severidade e a probabilidade e nível de risco, são usadas palavras descritivas como alto, médio, baixo, que são avaliados de acordo com um critério qualitativo, ou seja, extremamente subjetivo. Como exemplo da chuva, você olha lá, será que vai chover? Acho que vai. Subjetivo. E aqui tem um exemplo, onde a gente olha aqui a probabilidade e severidade, totalmente subjetivo. A gente olha lá, a improbabilidade está aqui, a probabilidade é improvável que aconteça. Severidade, isso é negligenciável, insignificante. Então, tá risco pequeno. Aí você vê lá a severidade, marginal. Aí, probabilidade, frequente, é sério. Tem o sério. Aí a gente tem que ir muito alto, ou pequeno, médio, alto, muito alto. Traduzindo, seria mais coerente dessa forma, baixo, médio, alto e muito alto, ou pequeno, baixo, alto e muito alto, ok? Isso é qualitativo, extremamente qualitativo, subjetivo, ok? E aqui um outro exemplo também, para facilitar a compreensão, exemplo de níveis qualitativos de severidade, é significativo. O que é isso? É morte, perda da função, estrutura, moderada, lesão reversível de importância menor, desprezível, não causará lesão, irá lesionar levemente. E aí temos os aspectos atrelados à probabilidade. Termo comum, que a gente tem aí com base aí na ABNT, NBR ISO 14971. Termo comum é alto, médio, baixo. O que é baixo? É improvável que aconteça, é remoto, é raro. Alto, vai acontecer, é frequente, é comum que aquilo aconteça. Então isso aqui é um exemplo da metodologia qualitativa. É importante ressaltar que não tem uma metodologia que é melhor do que a outra. Existem diversas metodologias disponíveis no mercado, a gente vai precisar, por isso a importância do estabelecimento do critério de risco, porque lá a gente vai, mas qual é o critério, qual é o parâmetro que eu vou usar? E com base nesse parâmetro, nesse critério, você tem que adequar a sua metodologia que você vai utilizar, ok? E aí agora, metodologia semi-quantitativa, Os modelos semi-quantitativos, eles são usados, dados qualitativos também. Porém, os valores são expressos em valor numérico para expressar a probabilidade e severidade, usando uma fórmula para produzir o nível de risco. Essa fórmula normalmente é multiplicação, esse vezes aquele. Já vou ilustrar isso. As pontuações de nível de risco produzido pode ser linear ou escala logarítmica, com base na fórmula selecionada. Isso aqui vai depender muito do modelo que vocês estão tomando como referência, o modelo de análise de risco. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas aplicáveis à área de segurança do trabalho, até para que você compreenda melhor. Uma vantagem do modelo semi-quantitativo em relação ao qualitativo é que mais precisão pode ser dada, adicionando definição que inclui alguns intervalos numéricos para a severidade do dano e a probabilidade. O que isso quer dizer? Eu vou ilustrar aqui que é melhor. Olha só. Se fosse numa avaliação qualitativa, note que nós temos aqui, a matriz ela é a mesma, tá? A qualitativa nós teríamos verde, amarelo, laranja e vermelho. Imagina que se você pegasse aqui de dois riscos, um está aqui no 12 e outro no 20, os dois seriam vermelho.
Não teria um que teria maior prioridade que o outro, levaria o mesmo critério na avaliação. Aqui na semi-quantitativa, isso já resolve, porque pô, eu posso ter um risco verde 1, 2 e 3. Eu sei que o 3 é a prioridade para mim, porque ele é maior. Entendeu? Então, essa é a vantagem da semi-quantitativa, nesse exemplo hipotético. E aqui a gente já tem umas descrições um pouco mais detalhadas para nos auxiliar. Por exemplo, aqui é a descrição da probabilidade. Aí tem lá, frequente, provável, ocasional, moderado. E aí a gente tem ali a descrição, que vai nos auxiliar a chegar na melhor tomada de decisão para saber, bom, isso daqui ele é frequente, ele é provável, ele é ocasional, ok? Mesma coisa aqui com a consequência, catastrófico, é crítico, é marginal, e tem a descrição ao lado que vai nos auxiliar a tomar como decisão se ele é marginal, se ele é crítico, se ele é catastrófico. E com base nisso, vou lá, é ocasional. Por quê? Porque se enquadra aqui a ocorrência esperada aí dentro de 24 meses. Então tá aqui, ocasional. Eu vou lá com essa, é crítico. Pode ocorrer situações ali e tal que causam um impacto econômico de 50 mil reais. Então, eu tenho lá ocasional e crítico. Então, eu tenho aqui 9. Então, o nível de risco é 9, que está dentro desse intervalo aqui, que é alto. Entendeu? Alto. Aí eu preciso ter uma ação imediata, a prioridade é alta para adotar atrelado a isso. Então, esse é um exemplo da metodologia semi-quantitativa. Ela já é muito mais coerente para a gente utilizar ela aí, até em virtude dessas vantagens que eu já abordei aqui anteriormente, referente aí à relação entre a semi-quantitativa e a qualitativa, ok? E outro exemplo aqui, atrelado aí a abordagem aqui da BNT-NBR 14971. Note que aqui é uma metodologia semi-quantitativa, por quê? Porque a severidade ela continua trazendo num critério qualitativo, ou seja, é descritivo. Eu tenho aí catastrófico, crítico, sério, menor, desprezível e as considerações, a descrição aqui atrelada para nos auxiliar a interpretar. Agora, no que diz respeito à probabilidade, ela já traz aqui exemplo de faixas de probabilidade, a improvável, Então é menor de 10 na menos 6, ou seja, é um número pequeno, remoto, Então, 10 na menos 6, dentro do intervalo, menor que 10 na menos 5, maior ou igual a 10 na menos 6. Então, ou seja, aqui ele já traz esses dados em termos de informação de faixa de probabilidade semi-quantitativa para nos auxiliar na tomada de decisão, ok? Lógico, isso daqui, cabe destacar que isso aqui não é específico de segurança do trabalho, tá? Só estou trazendo esse caso aqui, esse exemplo hipotético aqui da NBR ISO 14971, justamente para você compreender a diferença entre a qualitativa, a semi-quantitativa e a quantitativa agora, tá? Quantitativa, dificilmente nós vamos tê-la e utilizar na área de segurança do trabalho, tá? Por quê? Porque são modelos quantitativos, eles usam dados para definir valores de gravidade das consequências, ou seja, da severidade do impacto e da probabilidade de ocorrência, e produzir valores de nível de risco, ou seja, eu vou ter dado quantitativo para estimar a probabilidade, eu vou ter dado quantitativo para estimar a severidade, e eu vou ter dado quantitativo para estimar o nível de risco. Mais ou menos assim, qual é a probabilidade de acontecer a exposição ao ruído? É tal. Qual é a probabilidade de ter perda auditiva? É tal. Entendeu? Então, isso vai ser muito difícil na área de segurança do trabalho, porque não vamos ter dado histórico. Inclusive, a própria ISO 31010, ela aborda aqui, a análise quantitativa completa pode não ser possível ou desejada se houver informações insuficientes ou dados disponíveis sobre o sistema ou atividade a ser analisada, ou os esforços necessários excedem as necessidades de avaliação. O que isso quer dizer? Que dificilmente, isso não é só em segurança no trabalho, dificilmente é usada metodologia quantitativa, por quê? Ou falta informação, falta dado, ou 2, vai dar muito trabalho para fazer isso que não convém. Então o trabalho não convém ao retorno que você vai ter. Então são duas explicações possíveis aí, a dificuldade de se utilizar uma metodologia quantitativa. Particularmente na área de segurança do trabalho, que dificilmente a gente vai ver isso, ok? Deve-se reconhecer mesmo que mesmo com valores totalmente quantitativos, os níveis de risco calculados ainda são estimativos. Mesmo que a gente tenha,
Vou dar um exemplo, né? Similar ter, por exemplo, aqui, que é muito comum, né? A gente pegar esses dados quantitativos, a chance de chover, a chance de você morrer no acidente aéreo, a chance de você ter um acidente fatal de elevador. Se você jogar no navegador na internet, você vai ver. Você vai ver lá, qual é a chance de você ver a óbito. Vai ter lá. A chance é tal. É uma em cada... não lembro de cabeça aqui para trazer mais exatidão, mas é uma a cada 15 milhões de acidentes e tal. Então, isso mesmo tendo o valor quantitativo, é uma estimativa. É igual qual é a possibilidade de eu ganhar na Mega Sena. Isso também tem lá. A cada tantos jogos tem ganho, que a possibilidade é 1 em 50 milhões. Ou seja, se você jogar 50 milhões de vezes, uma delas você vai ganhar. Uma dessas 50 milhões. Só que isso mesmo assim é uma estimativa. Ok? E aí, para a gente fechar essa compreensão, então, a gente está falando da metodologia de análise de risco. Ok? Metodologia de análise de risco. E a metodologia de análise de risco nada mais é do que para estimar o nível de risco que a gente classificar. Só que não podemos esquecer dos critérios de risco, que tem relação tanto com a metodologia como na avaliação de risco. Por quê? Porque lá na avaliação de risco a gente vai decidir sobre a aceitabilidade daquele risco para tomar decisão. E para decidir sobre essa aceitabilidade, a gente depende do critério de risco. O que vem a ser isso? O critério de risco eles são parâmetros utilizados para avaliar a significância de um risco. Cabe ressaltar que alguns critérios irão derivar de requisitos legais. Isso na área de segurança do trabalho é muito aplicável. Que um pouco eu vou exemplificar alguns critérios e vai ficar mais claro para você compreender. O critério de risco é mais ou menos o seguinte: qual é a régua que nós vamos utilizar? Então, qual é o critério, qual é o parâmetro? Ok? E aí tem uns fatores que a gente tem que considerar aqui quando a gente vai falar de critério de risco. O primeiro deles qual é a natureza e os tipos de causa e de consequência que podem ocorrer? Como as consequências serão medidas? Como é que nós vamos medir a consequência? Severidade. Como é que nós vamos medir o impacto? Como é que nós vamos medir a probabilidade? Como é que o nível de risco será determinado? Qual é o nível de risco que será aceitável ou tolerável? Isso é critério de risco. Lembra que quando eu abordei lá sobre o inventário, o inventário, o processo de avaliação de riscos que vai compor o inventário de riscos, antes da gente sair fazendo isso, antes da gente fazer a análise de risco, a avaliação, a gente tem que ter isso definido, a gente tem que ter isso estimado. Estimado no sentido, como é que nós vamos usar? E lá no PGR, lá no Programa de Gerenciamento de Risco, nós vamos ter que ter lá. Tem lá capa, sumário, introdução, critério de risco. Porque lá na identificação de perigos, análise e avaliação dos riscos, tem que ficar claro qual foi o critério que a gente utilizou. Por que a gente está dizendo que o risco é baixo, que o risco é pequeno, que o risco é crítico? Por causa do critério que a gente está utilizando. A gente tem que deixar isso bem exemplificado. Ok? E aí, feito isso, imagina só, usei a metodologia e fui lá e determinei o nível de risco. Agora eu vou avaliar o nível de risco. Eu vou avaliar com base no critério, ok? Que previamente eu já defini. E a avaliação de risco envolve comparar o nível de risco estimado com o critério de risco definido para determinar a significância do nível e tipo de risco. O que isso quer dizer? Se eu vou aceitar, se eu não vou aceitar, se ele é aceitável, não é aceitável, tolerável, não é tolerável. Isso é fazer a avaliação de risco. Isso vai dar subsídio para tomar decisão, ok? E isso baseia-se na combinação de consequências estimadas e probabilidade e usa informação da identificação de perigo, risco e fase de análise de risco para fazer recomendação para os tomadores de decisão. Ou seja, aqui nesse momento de avaliação de risco é um momento crucial que a gente vai fundamentar a tomada de decisão. O que nós vamos fazer com aquele risco? Ok? E aí a gente vai ter a aceitabilidade de um risco. E os métodos de determinação da aceitabilidade de risco incluem, mas não limitado, a utilização de norma aplicável que especifique o que pode ser considerado aceitável. Ou seja, dentro da área de segurança do trabalho vai ser muito comum a gente utilizar a NR9, norma de higiene ocupacional, a CGH, para a gente dizer se aquilo é aceitável, se aquela exposição é aceitável ou não é. Exemplificando, por exemplo, a gente tem lá uma exposição a ruído, a gente avaliou aquilo. Aí, qual é o nosso critério de julgamento de tomar decisão? A gente tem a NHO01 que fala sobre a avaliação de exposição ocupacional a ruído, que ela aborda lá. Deu entre 82 e 84. Aborda, que é acima do nível de ação. Adoção de medidas preventivas. Ou seja,
Tá vendo que aqui está o nosso critério. Esse é o nosso critério. Essa é a nossa tomada de decisão. Esse é o critério que precisaremos levar em consideração. Outro exemplo, né? NHO 06, mesma coisa. Tem lá as condições, consideração técnica e atuação recomendada. Tá acima do limite estabelecido na tabela 1. Tabela 1 lá da NHO 06. Está acima do nível de ação. No mínimo, adoção de medida preventiva. Ou seja, está aqui o nosso critério. O critério é esse. Ficou dentro desse intervalo, o que nós temos que fazer? Qual é a tomada de decisão? A tomada de decisão é essa. Isso aqui é só para exemplificar, mais ou menos, a relação que você vai ter que ter entre a metodologia de análise de risco e os seus critérios de avaliação do risco. Ok? E aí vem a junção da análise e da avaliação de risco, da metodologia e dos critérios previamente estabelecidos. Ok? Temos aí também da NHO 09, da avaliação da exposição ocupacional e vibração do corpo inteiro. Mesma coisa, temos lá a exposição da areia é de 0 a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Aí vamos lá. Consideração técnica, aceitável, no mínimo manutenção, ou seja, mantém o que está. Entendeu? Então isso daqui é os parâmetros, é o critério que a gente vai utilizar como referência. NHO 10 também, temos, só que aqui mãos e braços, temos o mesmo critério de julgamento, lógico, aplicado a mãos e braços, para tomada de decisão que a gente vai utilizar. Então é aqui que a gente vai avaliar se aquele risco é aceitável ou não é. E aqui que a gente tem essa relação, ok? Entre metodologia de análise de risco para a gente fazer a análise de risco, critério de risco para a gente fazer a avaliação de risco, metodologia, critério, a análise, a avaliação, a gente conclui esse trabalho aí que vai fundamentar e sustentar o inventário de riscos e subsidiar o plano de ação do programa de gerenciamento de riscos. Chegamos ao fim dessa aula. Nela você pôde compreender a respeito da metodologia de análise de risco. Ou seja, durante a elaboração do inventário de riscos, você vai precisar analisar o risco e avaliar o risco. Analisar o risco nada mais é do que atividade para que você estime o nível de risco, ou seja, estime o tamanho do risco. E o nível de risco ele é produto da relação entre a probabilidade e a severidade. Então, você vai precisar estimar a probabilidade e estimar a severidade. Estimando probabilidade e severidade, você vai ter o quê? O nível de risco. Só que para você determinar o nível de risco, estimando a severidade e probabilidade, você precisa ter uma metodologia, conforme foi abordado ao longo dessa aula. E também cabe salientar que essa metodologia ela pode ser qualitativa, quantitativa ou semi-quantitativa. É importante ressaltar que não existe uma melhor metodologia, a metodologia mais adequada, a melhor de todas. Existe aquela metodologia mais coerente com o cenário, com o risco em questão. Então você precisa levar isso muito em consideração. A partir do momento que você vai selecionar uma metodologia que você vai escolher. Por quê? Porque não é simplesmente, vou pegar uma qualquer, vou pesquisar no Google e vou utilizar uma metodologia para estimar a probabilidade, severidade e, consequentemente, o nível de risco. Não. Trata-se de metodologia. E essa é igual ao trabalho acadêmico. Você tem lá a metodologia que você tem que seguir. E nesse sentido aqui é a mesma coisa. Você tem que ter uma metodologia que você tem que justificar. Tanto que lá no inventário de risco, uma das 3 informações que deve estar no seu inventário de riscos é os critérios de avaliação de risco. Então você precisa apresentar esse critério. E ele tem que ser coerente com o risco em questão. Então você tem que selecionar muito bem a metodologia que você vai utilizar. E essa metodologia, muito tem se falado em matriz de risco. Matriz de risco é um dos tipos de metodologia de análise de risco, ok? E essa metodologia vai te auxiliar a estimar a probabilidade, a severidade, consequentemente o nível de risco, ok? E com o nível de risco estimado, ok? Agora você vai fazer a avaliação. E o que isso quer dizer? A avaliação de risco nada mais é comparar o nível de risco com algum critério de risco. E aí entra o critério de risco que você precisa compreender, ok? Sendo que o critério de risco nada mais é do que aquele parâmetro, aquela referência que você vai seguir. Conforme foi exemplificado durante essa aula, os critérios de risco lá, por exemplo, da NHO 01, 06, 9, 10,
que são critérios de risco para julgamento, tomada de decisão. E essa é a finalidade da avaliação de riscos, ok? Ou seja, você faz análise de risco, estima o nível de risco. Aí você vai classificá-lo. Agora você tem que avaliar ele, que é comparar com algum critério. Por que comparar com algum critério? Para que você tenha a sua tomada de decisão, ok? Então nessa aula é fundamental e relevante você compreender essa logística de conduta, ok? Você vai fazer análise de risco. Análise de risco você precisa de uma metodologia. A metodologia vai te auxiliar a estimar o nível de risco, né, por meio aí da probabilidade e da severidade. Eles precisam estar previamente estabelecidos, ok? Com base, conforme inclusive até os exemplos que eu ilustrei no decorrer dessa aula, o que é o critério de risco. Ou seja, você foi lá, identificou um perigo, analisou, avaliou, agora você, nessa avaliação você vai comparar ele com algum critério de julgamento. Para quê? Para sua tomada de decisão, consequente elaboração do plano de ação. Até a próxima aula.